Então vamos lá. Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é João Neto. Bem-vindo a mais um vídeo do nosso curso de concreto armado. Bom, nesse vídeo a gente vai falar sobre alguns princípios básicos, né, da verificação de segurança das estruturas de concreto armado. A gente vai iniciar aqui algumas verificações, né, alguns requisitos de verificação básicos para a gente fazer nas nossas estruturas. É claro que eu não estou aqui abordando todo tipo de estrutura, né? Se você, por exemplo, for analisar uma ponte, você vai fazer outras verificações. Se você for analisar, por exemplo, uma plataforma de petróleo, é outro tipo de verificação. Aqui, desde o começo do curso, a gente está falando de edificações, por exemplo, de um edifício de 4 pavimentos residencial, né? Que é o início de estudo, quando você está iniciando um estudo de concreto armado. Então, digamos que a gente esteja falando de um edifício residencial, né, de 3, 4 pavimentos, mais ou menos. Então, o que é uma boa obra, né? Uma boa obra, ela parte de um bom projeto, né? E um bom projeto, ele precisa de requisitos básicos, né, principais, né, que já foram estudados, que tem norma, para que essa obra fique de boa qualidade, né? E quando um cliente contrata um engenheiro, ele coloca total confiança naquilo, porque o engenheiro estudou 5 anos, ele é especializado, ele tem um CREA, né, lá, para ele executar aquela obra. Então, existem alguns requisitos que a gente tem que verificar logo no início do projeto, para que eu venha ter uma obra boa, né? Uma obra boa tem que ter um projeto bom. Okay. 3 requisitos básicos que eu coloquei aqui é conforto, segurança e durabilidade, né? Um projeto bom, ele parte de uma concepção boa, né? Então, você tem um laudo de sondagem, você tem o projeto arquitetônico e você sabe para que aquela obra vai servir. Se ela vai ser uma academia, se ela vai ser uma residência. Partindo desse pressuposto, você parte para 3 metas, né? Você tem que ter uma obra confortável, segura e durável, né? Por quê? Porque o cliente ele quer morar, ele quer trabalhar num lugar que ele é confortável. Você já pensou você ficar olhando para uma flecha excessiva de uma laje, né? Aquilo ali causa um desconforto. Então, para a fissura em uma viga, num pilar, ele causa um desconforto. Então, a obra tem que ser, entre aspas, visivelmente bonita, né? Para aquilo, ela seja uma obra que seja confortável para o cliente observar visivelmente, né? E claro, isso vai partir de um bom projeto. Ela tem que ser segura, né? Então, a parte de segurança, a gente vai ver que a gente tem que dimensionar os elementos, né? As vigas, as lajes, os pilares e outros elementos necessários para que ele ali não vinha a cair, né? O prédio não vinha a cair, que a estrutura fique segura e ela resista ao esforço previamente pensado para ela, né? E outra coisa é a durabilidade, né? Quando você quer fazer uma obra, né? Você quer fazer uma casa, quer fazer um prédio, você quer que aquele ali dure, né? Passe para o seu neto, para os seus filhos, para os seus netos. Uma obra, em média, ela tem que durar no mínimo 50 anos. No mínimo, tem que durar no mínimo 50 anos antes de fazer uma manutenção. É claro que toda obra, todo edifício, qualquer tipo de edificação, ela tem manutenção. Não importa, ela tem que ter manutenção. Não importa a qualidade do material, uma hora vai ter que ter manutenção, tá? Mas assim, ela tem que durar mais ou menos, de acordo, a norma fala sobre isso, 50 anos no mínimo, tá? E se você pegar qualquer livro, ele vai falar também sobre isso. Ela tem que durar muito a obra, né? Para o investimento que foi feito nela satisfazer, né, o que o cliente deseja, tá ok? Então, a gente parte que a gente precisa desses 3 requisitos básicos, né, para a gente ter uma obra boa, né? E para acontecer isso, a gente tem que ir para a teoria, né, e falar sobre estados limites, né? Para a gente atingir esses requisitos, a gente tem que falar sobre estado limite. Estado limite último é o que a gente refere-se ao dimensionamento, né? A gente vai dimensionar os elementos para atingir, né, a resistência máxima da que aquele material pode resistir. Aí a gente vai estar o quê? A gente vai estar usando, né, de forma otimizada o material, né? Por exemplo, se eu não sei o quanto aquele material, aquela seção, ela suporta de carga, né, eu não estou otimizando a peça, eu não estou usando o máximo que ela pode ser solicitada, né? Então eu vou usar aqui um método chamado de método de estado limite último, que a gente vai ver na frente quando a gente estiver dimensionando, que é o método que a gente usa para dimensionar os elementos, né? A gente vai usar o máximo da resistência dele. É claro que a gente vai adicionar, que eu vou já falar, os coeficientes de segurança, né? Que é a probabilidade de erro daquilo dar algum problema, né? Então a gente vai estar falando sobre estado limite último. Isso aqui são os requisitos que eu estou falando, que a gente vai poder usar, né, para verificar a segurança. Outra coisa é o estado limite de serviço, né? Vou até colocar aqui 1 e 2, né? Estado limite de serviço, que é o que? É a verificação quanto a formação de fissuras, né?
abertura de fissuras, se você permitir, por exemplo, que tenha 1 milímetro de fissura, uma abertura de fissura, porque o concreto armado ele já é um concreto fissurado, né? Diferente do concreto protendido. O concreto armado já é um concreto fissurado, porque a gente dimensiona ele no estádio 3, né? Eu vou falar depois também de estádios 1, 2 e 3, a gente já dimensiona no estádio 3, que é um estádio fissurado já do concreto, ok? Então a gente vai analisar a parte de serviço, né? O estado limite de serviço da estrutura. Um exemplo clássico, né? A gente vai analisar flechas e fissura, né? Fissuras. É 2 termos que a gente conhece, né? A gente precisa fazer com que a minha estrutura não tenha isso, né? Flechas e fissuras, né? E digamos que, por exemplo, eu sinto a necessidade de analisar ao estado limite de serviço quanto às vibrações, né? Uma ponte, por exemplo, ela é prevista a vibrar, né? Então, se ela vibrar, não tem problema, porque ela é prevista para vibrar. Agora, se você pegar uma edificação de uso residencial, né? Se vibrar é porque ela não está adequadamente projetada, né? Porque ela não é prevista para vibrar. A ponte não, se ela não vibrar, se ela ficar muito rígida, ela pode ter algum problema, tá ok? Então, isso que a gente tem que verificar. É o estado limite último e o estado limite de serviço, né? Outra coisa que eu acabei de falar é como que isso ocorre, né? Como que essas peças elas rompem, né? Então, existem alguns fatores, né? Claro que eu estou citando 3 aqui, mas existem outros fatores, né? Não é obrigadamente ser dessa forma que as peças rompem, né? Mas, por exemplo, esse caso aqui, esse primeiro caso aqui, é quando você usa aqui, já expliquei sobre o diagrama de tensão e deformação, né? Eu vou colocar aqui embaixo o vídeo que eu falo sobre esse diagrama, como é que funciona a parte comprimida e a parte tracionada, né? Já expliquei em algum vídeo passado aí. Eu posso até colocar aqui embaixo, né, o link do vídeo, como eu falo da parte de compressão e tração de qualquer peça estrutural, ou seja, um pilar, uma viga, né? Nesse caso aqui, a peça está rompendo por falta, por exemplo, aqui ela está usando a parte comprimida e está usando a parte tracionada. Então aqui ela está rompendo, né? Ruptura vou colocar aqui por compressão parcial. Ou seja, compressão ou tração parcial, né? Ou seja, a peça foi dimensionada, mas o material tem algum problema com esse material, que ele não resiste bem à compressão, não ele resiste bem à tração. Um dos dois está com problema, então a peça pode romper. Isso aqui é um caso, certo? Outro caso, segundo caso, a peça está totalmente comprimida, né? Totalmente comprimida. Nesse caso, como o concreto ele trabalha normalmente mais a compressão, por exemplo, nesse caso aqui poderia ser um pilar que está sofrendo uma carga normal, uma carga de momento, né? Poderia ser um pilar que a peça está totalmente comprimida, né? Ela pode romper também porque o material não resistiu o suficiente à compressão que está sendo solicitada. Então é um caso que pode romper também. Então a gente tem que estar atento a essas verificações, tá ok? Terceiro caso aqui. Aqui eu estou falando alguns casos, né, de porquê e como é o processo de ruptura da peça, né? Como é esse processo? Por que as peças rompem, né? Por causa que ela falta material, falta tensão suficiente e resistente para aquele material suportar a carga que está sendo solicitada, ok? Outro caso aqui, por exemplo, se eu pegar uma flexão, uma viga, aqui eu estou vendo aqui que essa viga está fletindo muito, né? Vamos desenhar aqui a viga. Essa viga, ela fletiu muito aqui, ó, e ela está usando toda a deformação que o aço limita, né, que é 10 por 1000. Então ela está usando muita deformação aqui, então nesse caso ela está rompendo aqui, ó, ela está já quase rompendo por deformação máxima do aço, né? Então é uma deformação excessiva da armadura. Então ela está rompendo porque por falta de armadura, né? Então ela está rompendo demais, Então ela já está rompendo, né? Então aqui é uma ruptura, né? Ruptura por deformação excessiva. Ou seja, ela está rompendo por falta de armadura. Então há vários casos, né, que as estruturas podem romper, né?
Então, vários casos específicos. Existem outros casos também, mas eu citei aqui porque, né, que em alguns casos a peça se rompe. Ou é muita solicitação, muita carga, ou é falta de concepção, de posicionamento, de disposição construtiva desse elemento, ou falta da resistência do material. Era para colocar um concreto de 30 MPa, colocar um concreto de 20 MPa e a peça rompeu, tá? Então isso que é o que eu falei sobre estado limite último, que é verificar se as peças resistem às solicitações, ok? E a resistência de projeto, que eu já falei, né? O que é resistência de projeto? É você minorar a resistência dos materiais e majorar as cargas, né? Com isso você vai ter uma segurança da estrutura. Por quê? Porque os materiais a gente tem que ter segurança. Por quê? Minorar essa resistência, porque normalmente você não tem uma concreteira de total confiança, né? Você não sabe os profissionais que estão ali envolvidos. Então você tem um concreto que ele pode não ser totalmente confiável, né? Então para segurança isso é adotado na norma. Então todo engenheiro de todo o Brasil ele vai usar isso aqui. Você adota um coeficiente de segurança, que você vai minorar a resistência do concreto. Por exemplo, o FCK de 30, né? Eu vou dividir ele por 1,4, ele vai ser um valor que vai ser menor do que 30, né? Para mim usar essa segurança, né? Da mesma forma, o aço, se eu tenho um aço lá de 500 MPa, e eu vou dividir ele por 1,15, eu vou estar minorando a resistência desse aço para me usar no meu projeto. E as cargas, né? Por exemplo, uma carga N, que vale, por exemplo, 500 kN, eu vou majorar essa carga multiplicando ela por 1,4, né? Então aqui eu vou ter ND, vai dar uma coisa maior do que 1,4. Então esse ND aqui já é um ND majorado, e esse FCD é a resistência do concreto minorado, e esse FYD é a resistência do aço minorado. Ou seja, aqui que existe a segurança do material e a segurança adicional das cargas, tá ok? Aqui é uma parte muito importante da verificação da segurança das estruturas, tá ok? Então, para a gente começar a dimensionar as estruturas, a gente precisa saber qual é a carga que vale, né? Se eu tenho, por exemplo, eu tô numa laje, o meu peso ele vai para a laje, né? Então eu vou considerar um peso em cima dessa laje. Essa laje ela tem um peso, né? Ela já tem um peso, o peso próprio dela, né? Então ela é uma laje que tem suas dimensões lá e ela é feita do material que é o concreto. Então ela tem um peso. Então esses valores, né? Esses pesos eu tenho que prever no meu projeto e dimensionar meus elementos estruturais a partir disso, né? Então para isso eu tenho ações, né? Que tem na norma e tem toda na bibliografia. Então para isso eu tenho ações nas estruturas. Tenho ações permanentes, né? Que eu posso chamar de carga permanente, e tenho ações variáveis que eu posso chamar de cargas variáveis, né? E aqui a nomenclatura F, né? FG e FQ. Não vou usar forças, né? Ações permanentes e ações variáveis. Ações permanentes são o quê? Peso próprio, né? Da estrutura, peso próprio, mas geralmente sobrecarga, né? Então eu tenho um peso próprio da estrutura, ou seja, a laje ela pesa, né? Além dela receber um peso, né, de, por exemplo, móveis, pessoas andando, ela vai pesar também. Então ele tem um peso próprio dela, né? E o que é sobrecarga? Sobrecarga são as pessoas, né? Cargas adicionais sobre a laje, por exemplo. É uma carga que está acima, sobre, né, a estrutura, por exemplo. Uma pessoa, um móvel, qualquer móvel, uma mesa, uma cadeira. Então aquilo ali é equipamento de academia. Então aquilo ali é uma sobrecarga, né, que eu prevejo. Então a NBR, né, vou colocar aqui de verde, para vocês ficarem bem fixos, NBR 6120, ela estabelece as cargas nas estruturas, certo? Então você baixa aí, ou então, não sei se tem como baixar essa norma, mas você pode comprar ela, tá? Entrar no site da Associação Brasileira de Normas Técnicas, você vai encontrar essa NBR 6120, você compra essa norma e você tem acesso a ela, tá ok? E cargas variáveis são cargas que variam, né? Já o nome já diz, carga de vento, carga de empuxo, né? nas fundações e outros tipos de carga. Uma carga que varia, por exemplo, é a carga que pode ser considerada variável, é a carga de retração, né? Se eu tenho uma viga, é uma carga, digamos, indireta, né? Ela não é sobre a estrutura, ela é na estrutura. Se eu tenho uma viga, né? Uma viga supostamente grande, né? De 30 metros, por exemplo, e o ocorrido ela sofreu uma retração. Quando ela perdeu água, ela retraiu, né? E chamava o efeito de retração. E ocorreu essa carga, né? De encolhimento. Por isso que a gente tem a junta de dilatação, né? Essa carga interna fez com que a peça diminuísse um pouco aqui.
É claro que é uma diminuição muito pequena, mas muito curta, mas diminui. Então existe uma carga interna aqui, ó, pressão. Então é uma carga indireta, que pode ser uma carga também variável, tá ok? Por último, né, eu queria falar é sobre combinações de ações. Mas para falar sobre isso, eu vou abordar isso em outro vídeo, né, porque é um assunto bem digamos que é difícil, um pouco difícil, mas que se a gente pensar de forma inteligente, eu consigo passar isso para vocês de uma forma que vocês consigam aprender de uma vez por toda e nunca mais esquecer o que é combinação de ações, que é um assunto que para alguns é difícil, para outros não, mas eu acho assim uma coisa difícil porque não tem regra para combinações. Combinações é algo que você pode fazer de qualquer forma. Inclusive, se você pegar um software tipo TQS, ele tem mais de 10 combinações, que é algo que é padrão do software, mas não que seja obrigado a seguir aquele padrão. Combinações é você combinar várias cargas, várias situações de situações de cargas aplicando diferentemente e ver o critério mais desfavorável, né, daquela situação, para que você venha prever qualquer situação na sua estrutura, né, para que ela não venha a cair, a romper, ok? Então a gente vai falar isso no próximo vídeo, tá? E tudo que eu falei isso aqui tá no meu e-book, né? Eu preparei um e-book completo, né? Vai ter tudo que eu falei sobre princípio de segurança. Basta você entrar no meu site aqui, é só entrar no meu site e você vai ter acesso ao download, né, desse e-book. Eu tenho falando sobre tudo isso.